19 meses de discussões e muita vontade de fazer outro país. Trabalharam juntos setores que pensavam de forma muito diferente naqueles primeiros anos de liberdade. Índios e empresários, sindicalistas e juízes, garimpeiros e ambientalistas, camponeses e militares, professores e latifundiários, num ambiente ora tenso, ora alegre e sempre enfumaçado, pois era permitido fumar até no plenário. Registrou assim um texto recente do jornal Estado de Minas sobre os 25 anos da Constituição Federal. No programa de hoje nós vamos falar de história e atualidade, daquele Brasil sonhado em 1988 e aquele que ainda tentamos construir. Os nossos convidados de hoje, deputado Bonifácio Mourão, do PSDB, que é líder de governo na Assembleia, onde exerce o 5º mandato e onde foi relator da Constituição Estadual em 1989. Advogado, foi também prefeito e vice-prefeito de Governador Valadares, além de subsecretário de Estado de Desenvolvimento Social e subsecretário de Estado de Obras Públicas. Deputado André Quintão, do PT, presidente da Comissão de Participação Popular em 3º mandato na Assembleia Legislativa. Foi autor do projeto que instituiu a Política Estadual da Juventude e do que originou a lei que regulamenta o Sistema Único de Assistência Social em Minas Gerais. Assistente social e sociólogo, foi vereador e secretário municipal de Desenvolvimento Social em Belo Horizonte. Também conosco o deputado Carlos Mosconi, do PSDB, que preside a Comissão de Saúde da Assembleia neste 2º mandato na Casa. Médico, ele foi deputado federal por 4 mandatos e no Congresso foi relator da Saúde na Constituinte Federal. Ele presidiu o extinto INAMPS, além de ter sido presidente da FEMIG, a Fundação Hospitalar de Minas, e assessor especial do governador Aécio Neves. Também conosco a deputada Luzia Ferreira, presidente estadual do PPS. Na Assembleia está no 1º mandato e é vice-presidente da Comissão de Cultura e da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização. Professora, foi vereadora, presidente da Câmara e a primeira mulher a assumir interinamente a prefeitura em Belo Horizonte. O Assembleia Debate começa agora. Há 25 anos nascia um novo tempo. Nas regras da nova Constituição brasileira estavam os anseios de uma população que sonhava com democracia, como mostra a primeira reportagem do dia de Heitor Peixoto. João nasceu horas antes da promulgação da Constituição de 1988. Nas fotografias, a infância de quem cresceu em um novo tempo, de direitos e de cidadania. Tive vários benefícios, com essa nova Constituição que meus pais não tiveram na juventude deles. E teve mesmo. Depois de mais de 2 décadas de governo militar, o texto constitucional garantia a independência dos poderes da República. O presidente, os governadores e prefeitos passam a ser eleitos pelo povo, por voto direto e secreto. A tortura e a censura, tão comuns no período do regime, são proibidas. Os direitos sociais, ampliados. E a liberdade de expressão e a dignidade da pessoa humana tornam-se pilares da nova democracia. É a consagração da chamada 3ª geração ou direitos difusos, aqueles direitos que se encontram espalhados. Eu não tenho um único titular ou um grupo de pessoas que sejam titulares desse direito, como, por exemplo, a questão ambiental, o direito do consumidor, a defesa do patrimônio histórico e cultural. A maioria das pessoas não tem acesso à educação, não tem acesso à saúde, falta isso para a população. Não adianta o Brasil ser o 6º maior PIB do mundo e não tem uma infraestrutura para todo mundo possa usufruir. A Constituição instituiu cláusulas que não podem ser alteradas, as cláusulas pétreas, forma federativa de Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, a separação dos poderes, além dos direitos e garantias individuais. Gostaria de dar boas-vindas aos nossos convidados e pedir inicialmente que cada um faça um relato de onde estava naquele momento tão importante para o país. Nós temos aqui convidados que eram parlamentares naquela época, então vou pedir licença de todos para começar com o deputado Carlos Mosconi, que na época era deputado federal e foi o relator da saúde
na Constituinte. Bem-vindo ao programa, deputado. Eu agradeço. Satisfação em participar com você e com os nossos queridos colegas aqui, Luzia, o André Quintão, nosso líder Bonifácio Mourão. E eu estou respondendo a pergunta onde cada um estava. Eu estava lá. Foi uma época muito, vamos dizer assim, muito rica da minha vida política. Eu, sem dúvida nenhuma, a mais importante de todas que eu vivi. Porque foi um momento muito relevante da vida nacional, a Constituição. A Constituição envolveu a população toda do Brasil e poucas vezes no nosso país eu presenciei, ou mesmo relatos históricos, vamos dizer assim, a gente não chegou a ver um momento de maior consenso do que na Constituição. O país inteiro se uniu em favor da Constituição e naquela grande esperança que dali podia sair coisa muito boa. Então houve realmente esse momento que foi um momento histórico, foi uma sequência de fatos importantes. Eu diria que nós estávamos vivendo na época da Revolução, e aí veio a campanha das diretas. Eu acho que a campanha das diretas preparou o país para uma cena como essa da Constituição. A campanha das diretas motivou o Brasil inteiro, uniu o Brasil inteiro, em todos os quadrantes do país, para um evento tão significativo como a Constituição. Mas não bastasse a campanha das diretas, depois nós tivemos a eleição do Tancredo no colégio eleitoral, que também comoveu o Brasil, e depois a morte do Tancredo. Aí ficou aquele vácuo, aquele vazio, e aí que podia ter como resposta, uma resposta política de grande dimensão, é com a Constituição. Então a Constituição tem esse grande significado, uma mudança que o país esperava, e eu acho que foi um evento que não decepcionou o país. Foi um evento muito democrático, amplamente participativo. Inclusive a sistemática da elaboração da Constituição foi muito bem feita. Não foi assim, foi rápido, foi coisa assim, correndo e sem ouvir a população. Não, foi com vagar. Quer dizer, a população pôde ser ouvida. Foram, assim, eu acho que milhares de audiências feitas no país inteiro, feitas em Brasília, mas feitas no país inteiro para tratar de tudo quanto é assunto. E acho que a Constituição, como diz o nosso saudoso presidente Ulisses Guimarães, que tinha uma autoridade moral gigantesca, ele definiu com uma sabedoria incrível o que é a Constituição. A Constituição cidadã. A Constituição que tem esse condão de ser uma cidadã do povo brasileiro, a guardiã do povo brasileiro, e que realmente trouxe mudanças extremamente significativas. Então acho que foi um momento riquíssimo da vida política do país, esse evento da nossa Constituição. Obrigada, deputado Mosconi. Deputado Bonifácio Mourão era constituinte em Minas Gerais, foi o relator da nossa Constituição estadual, da nossa nova Constituição. Como é que o senhor, qual é a principal lembrança desse momento, deputado? Bem-vindo também. Obrigado. Eu gostei muito do relatório do deputado Carlos Mosconi. Quero cumprimentar os colegas André Quintão e Luzia Ferreira. Dizer que nós estamos aqui na Assembleia, na realidade, no meu primeiro mandato, que começou em 1987, e já em 1989 nós estávamos elaborando a Constituição do Estado de Minas Gerais. Agora é interessante também registrar aqui que a Constituição Federal é a lei máxima do país, é a lei maior que nós temos. Depois tem as leis complementares e leis ordinárias, vem o Código Civil, que regula os direitos civis das pessoas, direito de herança e assim por diante. Vem o Código Penal, que regula a parte criminal dos crimes, o que é considerado crime e o que não é. Mas nem Código Penal, nem Código Civil, e nenhuma outra espécie de lei pode contrariar a Constituição. Não pode contrariar nada. A Constituição dá o comando das regras básicas. E esta Constituição, de 1988, foi a 8ª Constituição do Brasil. Desde a independência do Brasil, 1822, nós tivemos, incluindo a emenda constitucional da ditadura de 1969, nós tivemos 8 constituições. A de 1824, com Dom Pedro, a de 1934, 1937, ditadura de Getúlio Vargas, a de 1946, que foi uma das mais democráticas, a de 1967, da ditadura, emenda de 69, e a de 1988. As mais democráticas, com mais abertura, são, sem dúvida, as de 46 e 88. Entre outras aberturas de 88, eu estou aqui ao lado do Carlos Mosconi, uma delas foi a abertura para o SUS,
uma grande conquista na área da saúde, que não funciona às mil maravilhas, mas foi um grande passo em direção à saúde. Outra interessante que diz respeito ao racismo. Passou a considerar como crime inafiançável e imprescritível o racismo, que até então não era. O direito à licença de paternidade, que também não existia. Tantos outros direitos foram consagrados na Constituição Federal, que realmente ela se tornou a Constituição Cidadã, a Constituição maior das conquistas das liberdades. Mas ao longo aqui dos debates, nós podemos falar sobre conquistas e problemas que a Constituição Federal teve. Obrigada pela sua participação inicial também, deputado Mourão. Antes do programa, comentávamos que para muitas dessas demandas serem atendidas, havia a pressão das ruas, e temos do lado de cá deputados que estavam nesse papel na época, não é isso, deputada Luzia, deputado André Quintão? A hora de vocês. Isso, eu estava literalmente nas ruas, viu? Carlos Mosconi, Bonifácio Mourão, junto aqui com o André Quintão também. Né, nós fizemos, né, obviamente, já foi dito aqui, a Constituinte significou, né, um novo pacto, um rearranjo institucional, quer dizer, um novo Brasil, como disse aqui, fruto de um longo processo de mobilizações e de defesa da democracia, das liberdades, né, coletivas e individuais, mas também de direitos sociais. Esse era o desejo dos diversos segmentos que participaram ativamente, né, do processo contra a ditadura militar. Então, nós, especialmente na questão dos direitos das mulheres, né, que até a Constituição, a nova Constituição, ainda sofria na lei, né, desigualdades legais, né, então nós tínhamos um grande desejo de igualdade de direitos na lei, mas também tínhamos os direitos sociais que a gente queria ver na Constituição. Então nós fizemos um grande, que ficou conhecido inicialmente, a gente andava pelos corredores do Congresso e falava, lá vem o lobby do batom, né? E isso, nós assumimos esse lobby, né? Isso falava-se meio depreciativo, que era um bando de mulheres andando, defendendo essas reivindicações. Nós assumimos, então, institucionalmente, o lobby do batom, todo o nosso material era, inclusive o batom era o nosso símbolo, e fizemos uma mobilização muito bacana no Brasil todo. Né, em Minas Gerais, fizemos encontros em todas as regiões, né, do estado, no Triângulo, no Norte, na Grande Belo Horizonte, no Vale de Jequitinhonha, buscando exatamente essas reivindicações das mulheres. Né, e, então, eu quero dizer que pela primeira vez o Bonifácio citou em várias constituições, mas nenhuma delas trouxe essa igualdade de direitos. Nós tínhamos vigente o pátrio poder, né, que dava ao homem, o chefe, considerava o homem o chefe do casal, né, e, portanto, como chefe, ele tinha prerrogativas, inclusive, muitas vezes, da mulher ter que pedir autorização, né, ao marido para fazer algumas questões, inclusive em relação aos filhos também. Apesar de que, historicamente, a mulher é mais ligada na maternidade aos filhos, mas o homem é que tinha o pai, né, era chefe, considerava esse conceito de chefe de família, chefe do casal. Então, nós fizemos esse grande movimento, em relação também, e né, conquistamos esse direito, é bom registrar, a primeira vez na história do país, mas direitos como considerar a maternidade um direito social, a ampliação da licença maternidade, que era 3 meses, passou para 4 e ampliou, já citou aqui a licença paternidade, que nós também defendíamos. E quero dizer que, assim, toda vez que tem conquista de um direito que tem alguma interferência econômica, sempre se fala assim, o Brasil vai quebrar. Né? Eu lembro direitinho das justificativas de quem se opunha a estender a licença maternidade em 1 mês, fala, o Brasil vai quebrar, não aguenta, as empresas não conseguem pagar. E você veja, não só não quebrou, né, então consolidou como um direito social relevante, não é um problema só da mulher, é da sociedade, como agora temos até em vários segmentos já a licença maternidade de 6 meses, então, que se mostrou também a partir de aí um avanço. Então acho que, né, a questão da saúde foi dita aqui, a primeira vez que teve, né, foi resguardado esse direito a todos, né, de um modelo universal de atendimento. Quero, inclusive, lembrar aqui, Mosconi conheceu muito, que quem fez a defesa dos movimentos sociais foi o Sérgio Aroca, né, que é um grande sanitarista, ajudou a criar essa concepção hoje do SUS e que já faleceu, não está entre nós, né, fazer essa homenagem aqui a ele também. Então, acho que são direitos que ficaram, né, fruto dessa participação intensa e que
né, agora nós lutamos para consolidar, para aplicar, tem falhas de defesa, mas eu quero dizer, né, é de fato a Constituição cidadã. Bom, vamos terminar então nossa rodada aqui fazendo esse resgate histórico, a gente aprendendo um pouquinho mais sobre a história do Brasil, de Minas Gerais também, né? Deputado André Quintão, a sua vivência naquela época. Em primeiro, é um prazer, né, participar desse programa, muito representativo, né? O deputado Mosconi teve uma atuação muito expressiva na Constituinte. O deputado Bonifácio Mourão foi relator da Constituição Mineira, que é uma das principais do país. E a deputada Luzia, que já tinha uma militância muito ativa, social e política naquele período. Eu estava naquele momento na militância estudantil, estudante de serviço social na Universidade Católica e de Ciências Sociais na Fafiche da UFMG, e já tinha iniciado a militância no Partido dos Trabalhadores. E tive a oportunidade de, nas ruas, principalmente na área social, foi uma característica, o deputado Mosconi lembrou, o processo constituinte, ele acolhia sugestões populares que vinham de entidades da sociedade civil com a subscrição de apoio. E nós tínhamos várias emendas nas chamadas políticas sociais. Então, nós, por exemplo, coletávamos muita assinatura aqui na Praça 7, na capital, em Belo Horizonte, para aqueles pontos que foram os artigos 203 e 204 da Constituição, onde transformou pela primeira vez a assistência social em direito reclamável, em direito de cidadania, e o artigo 227, que saiu daquela concepção minorista do Código de 1923, da criança em situação irregular, para o artigo 227 da doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente. E, sem dúvida, a Constituição tem uma importância política fundamental, porque ela materializou a transição do regime civil-militar para o regime democrático. Nós saímos de uma ditadura para uma democracia. Então, naquela transição do colégio eleitoral, infelizmente, depois do falecimento do Dr. Tancredo, a Constituição foi uma espécie de guardiã daquele processo. E ela trouxe muitas novidades. Eu destacaria a universalização dos direitos sociais. A saúde é o maior exemplo, porque até então era uma política contributiva, tinha atendimento quem recolhia os seus 10% do salário, tinha carteirinha de INPS. A descentralização das políticas públicas, os municípios adquirem maior autonomia, há uma municipalização das políticas públicas, e o principal, a combinação da democracia representativa com a democracia direta. O Constituinte teve a oportunidade, no artigo 1º, parágrafo único, dizer que o poder será exercido pelo povo através de seus representantes ou diretamente. Aí abrindo espaço para os conselhos setoriais, para plebiscito, referendo, que são figuras constantes na Constituição de 88. Então, durante o programa, nós podemos aí falar dos avanços, dos desafios e do processo político. Eu me lembro que havia o Centrão, que era uma congregação de deputados conservadores. Então, esse espaço, esse ambiente democrático de discussão de ideias às claras, acho que foi exemplar para o país. Bom, então, inegavelmente, nós temos um país melhor, né? Apesar de muitos desafios ainda. Já citamos aqui várias mudanças. A Constituição, ela foi muito detalhista. Há essa crítica em relação a tantos direitos que precisaram ser contemplados. Isso é um problema ou isso tem sido um desafio, na verdade? Pode, pois não. Eu acho que foi detalhista. É um dos defeitos da Constituição. Foi prolixa. Tem muito artigo que está na Constituição que não devia estar. Como ela é a lei maior, ela tem que dar somente os comandos. Outros artigos que estão na Constituição podiam estar na CLT, podia estar no Código Penal, no Código Civil, no Código Tributário e assim por diante. Dá um exemplo para a gente entender melhor e como que seria melhor estando nessas outras legislações, conforme o senhor citou. Quando a Constituição estabelece, por exemplo, a questão do racismo, esta questão podia ser definida no Código Penal. Foi bom, até em parte, que tivesse na Constituição Federal, foi um comando geral, mas é atribuição específica do Código Penal brasileiro. Tem muitas outras coisas aqui, por exemplo, ela fala sobre questão dos direitos de família, a paternidade, licença paternidade e tudo, isso aí é matéria de Código Civil. Então, mas de toda forma as pessoas seriam beneficiadas da mesma forma.
Agora, ela não pode entrar em detalhes. Ela tem que passar, são direitos de família, tais direitos, e parar por ali. Não é entrar em detalhes, como ele entrou em números, com parágrafos, com emendas. Agora, por que aconteceu isso? Por causa dos lobbies. Fazia, como houve aqui em Minas Gerais. O deputado Mosconi está ali falando, é isso mesmo. É por causa dos lobbies, porque a pressão em cima dos deputados, nós aguentamos essa pressão aqui em Minas Gerais. Você, no início do programa, você mostrou que a Constituição é a voz do povo, isto é a voz do empresário, é a voz do profissional liberal, é a voz do índio, é a voz do trabalhador. Então, ela tem que ser a essência do pensamento do povo, mas ela não pode entrar em detalhe, como entrou tanto em detalhe. Então, a prolixidade realmente é uma falha da Constituição. Por isto, a Constituição Federal está sendo muito emendada. Já sofreu mais de 70 emendas. A Constituição americana tem mais de 200 anos e perdura. Muita gente já fala na reforma da Constituição Federal. Por quê? Por causa, às vezes, dos detalhes. Mas eu queria dizer o seguinte, o deputado Bonifácio Mano fala, e como professor de Direito, com muita propriedade, sobre essa questão dos detalhes da Constituição, realmente muito prolixa. Mas, na realidade, vamos dizer, é uma falha técnica, porém não no mérito. Não é? O mérito é razoável, o mérito é bom, é positivo. Talvez a maneira de se colocar no papel é que dificultou depois a sua prática. Mas eu quero dizer que talvez a sistemática da realização da Constituição, desde o seu início até o final, é que talvez tenha levado a isso. E realmente havia lobby demais. Lobby de fora e lobby de dentro também. Como o caso do Centrão, que foi relevado aqui pelo André Quintão, que aí propiciou uma luta lá dentro da Constituição muito grande, porque os avanços que a Constituição ela se preparava para ter, muitas vezes era considerado assim, era uma estatização, era uma socialização do país, tudo mais, e suscitou o nascimento do Centrão, que se opunha a esses avanços. E foi uma luta muito interessante, porque, na realidade, no final da história, por exemplo, a questão da saúde, a saúde, quando ela começou a nascer, porque então nós tínhamos as subcomissões, eram de todos os temas, não é? Saúde, educação, meio ambiente, previdência, transportes, etc. e tal. E depois das subcomissões, nós tínhamos as comissões temáticas maiores, que envolvia 2, 3, 4, 5 comissões, que tinham alguma afinidade. Comissão temática. Então nós ficamos. A Constituição começou a nascer nas subcomissões. Ali que o primeiro texto saiu. Compreende? Então, e saiu e começou a chamar a atenção da nação, que a coisa estava começando a acontecer. E aí veio para a comissão temática. E a comissão temática durava um tempo também maior. E ali ela podia ser mais burilada ou menos, enfim. E aí nós vimos para uma comissão de sistematização. Quem fazia parte da comissão de sistematização eram os relatores das comissões anteriores, das subcomissões, das comissões e os presidentes das comissões. Então aquilo vinha para uma discussão muito densa na comissão de sistematização, que era até presidido pelo senador Afonso Arinos, que também tinha uma enorme autoridade. E aquilo foi um momento também muito interessante da Constituição, porque as coisas, e aí começaram a tomar forma mesmo, a Constituição, com um texto, vamos dizer assim, na sua inteireza, não é? E aí aí fomos para o plenário, e o debate grande foi no plenário. Então a reação, ela começou a nascer quando, a subcomissão, a sistematização. E aí que apareceu então o formato da Constituição, e aí suscitou então o aparecimento dessa reação lá dentro, que nasceu o Centrão. E aí foi uma briga enorme com o Centrão, para a gente poder conseguir os avanços que nós conseguimos, mas então com as falhas que o deputado Mourão colocou aqui, que são mais falhas de ordem técnica, e não com relação ao mérito, porque eu acho que com relação ao mérito ela acabou sendo muito positiva. Eu até tenho uma visão política, Mourão, um pouco de quem estava de fora, nessa luta. No meu entendimento, foi positivo a Constituição ter sido detalhista, por alguns motivos. Primeiro, porque naquele momento havia um nível de mobilização no país, né? Havia uma energia mobilizadora muito grande, pós-campanha das diretas, pós o período sombrio da ditadura. E o Centrão, que era um grupo de deputados conservadores, eles tentavam deixar o mais genérico possível e julgar para regulamentação posterior. Então, olhando para trás,
por isso que eu valorizo muito o resultado final da Constituição. O que nós tivemos depois? Se você pegar a Constituição, a inspiração dela é do welfare state, é do estado de bem-estar social construído na Europa pós-guerra, né? De um estado que promove distribuição de renda, de riqueza, etc. Só que a própria Europa, final da década de 70 e início de 80, já estava migrando para a linha do Estado mínimo, Margaret Thatcher na Inglaterra, o neoliberalismo. Tanto é que na primeira eleição presidencial, quando o Collor ganha, prevalece uma orientação de Estado mínimo. E aí o discurso imediato pós-Constituição era reformas constitucionais. Então, pós-88, a discussão política era: precisamos já reformar a Constituição. E nós queríamos o quê? Regulamentar. Tanto é que a saúde, que tinha uma área bem organizada, as duas primeiras leis regulamentares, a 8.080 e 8.042, são de 90. A criança e adolescente, o ECA, o Estatuto, que é de 1990. Outras áreas nem tanto. Se não tivesse tido esse embate, eu acredito que a gente poderia ter uma carta genérica, mas com pouca aplicabilidade na vida do cidadão. Vai falar, mas só para complementar o que você disse, que eu acho que é importante, porque estava previsto uma revisão constitucional. 5 anos. 5 anos depois. Em 93. Que aí, nessas falhas, talvez, falhas técnicas, vamos dizer assim, poderiam ser corrigidas. Infelizmente não foi feita essa revisão. Esse foi um problema. Vamos terminar o bloco com a senhora, deputada Luzia. Eu acho que isso que o deputado Bonifácio falou, que de fato mas quero te falar, deputado, que é uma certa desconfiança de que se não fosse detalhista, que se aquele direito, não tivesse incluído ali, né, como ele falou assim, foi uma ampla mobilização, que depois isso ia ficar sem regulamentar, né? Infelizmente nós temos isso, às vezes no Brasil, um excesso de leis, mas é porque também há uma certa desconfiança daquela mobilização toda, que se ficasse muito genérico, que depois não pudesse... Só um minutinho, inclusive tem 112 temas da Constituição Federal previstos em regularização e ainda não foram. Pois é, então você está dando mais um detalhe. Então acho que o momento exigiu, talvez o momento que ela foi feita, né, ela exigiu esse detalhismo, porque como aqui nós falamos, o povo estava nas ruas, todos os segmentos organizados, o Congresso era uma efervescência imensa, dentro dos próprios constituintes, porque a eleição representou a sociedade naquele momento. Tinha um setor muito forte que às vezes opunha a incluir direitos sociais, garantias individuais, então eu acho que foi um momento assim, que desse novo pacto, que não tivemos chance de fazer uma Constituição, vamos dizer assim, mais fria, mais racional, mais técnica, né? Ela previu isso. Então, apesar desse defeito, eu acho que talvez se não tivesse lá, como você mesmo citou, tem mais de 100 áreas que precisa regulamentar, ainda pudesse, ainda direitos importantes figurar lá, não tivesse estando em vigência. Então, eu acho que apesar desse senão aí, técnico... Dessa falha técnica, eu acho que o resultado é muito positivo. Então, vamos dar uma paradinha no próximo bloco, vamos falar das mudanças, das emendas constitucionais. Não sai daí, voltamos já discutindo os 25 anos da Constituição Federal.